A ministra Vera Lúcia Santana, do Tribunal Superior Eleitoral, denunciou um episódio de racismo ao ser barrada na entrada de um seminário promovido pelo governo federal em Brasília na última sexta-feira, dia 16. A magistrada, segunda mulher negra a ocupar um assento no TSE, relatou ter sido impedida de acessar o local mesmo após se identificar como autoridade e apresentar sua carteira funcional. Vera Lúcia descreveu o ocorrido como uma humilhação sistemática. O caso ocorreu em um prédio terceirizado, onde funcionam órgãos como a AGU, e envolveu funcionários da recepção contratados pelo condomínio. A ministra anunciou que entrará com ações judiciais para responsabilizar os envolvidos e destacou a necessidade de transformar o caso em um exemplo pedagógico contra o racismo. Na sessão de ontem, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, tornou pública a ocorrência e reforçou que racismo é crime e que o tribunal não irá tolerar discriminações. A AGU, por sua vez, afirmou que já notificou a administração do prédio para apurar os fatos e preservar provas. O episódio reacende o debate sobre o racismo estrutural no Brasil, mesmo em espaços de poder. A Comissão de Ética do Governo, organizadora do evento, emitiu nota de solidariedade à ministra, mas alegou não ter responsabilidade sobre o local do ocorrido. Para falar sobre esse assunto, eu chamo Najara Costa, ela que é socióloga e está vereadora no município de Taboão da Serra pelo PCdoB, professora universitária, doutoranda na USP e, segundo ela mesma, mãe e cria da periferia. Seja muito bem-vinda, Najara. Como vai? Tudo bem? Honrado em recebê-lo aqui no TBT News, segunda edição. Infelizmente, por uma pauta que é recorrente, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, que é o racismo. Tudo bem contigo? Honrado em recebê-lo aqui, viu? A honra é minha, Dom. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Infelizmente, não é um caso isolado, né? É um caso que é pedagógico no sentido de demonstrar o que é esse racismo estrutural, inclusive de mulheres negras que ousam ocupar esses espaços tão importantes, de representação política para a nossa sociedade. Muito bem. Najara, você sabe que eu entrevistei o deputado Vicentinho há muito tempo. Numa entrevista, ele me disse que também, quando ele foi assumir o seu primeiro mandato em Brasília, ele estava no hotel e ele desceu para pegar o carro e um cliente do estacionamento achou que ele era manobrista e deu a chave do carro para ele manobrar o carro. Isso já faz algum tempo, aliás, um bom tempo, que isso foi no primeiro mandato do Vicentinho, e a gente nota que, infelizmente, depois de tanto tempo, de tantos avanços em políticas públicas, criação de secretarias, ainda acontece esse tipo de atitude, na verdade, crime. Por que que você acha que, depois de tanto tempo, a gente ainda continua, né, infelizmente, tendo esse tipo de episódio? A ministra Vera Lúcia é a segunda mulher, a adentrar na Corte Eleitoral Brasileira, né. Esse foi processo político de ação afirmativa, o presidente Lula, sou a ministra, e infelizmente, né, a gente felizmente nós temos aí as universidades brasileiras que têm, incorporado as políticas afirmativas, as políticas que democratizam o acesso ao ensino superior. A gente tem outras série de medidas, como a Lei 10.639, que trata também da educação antirracista no currículo escolar básico, mas o que a gente observa é que nesses espaços ainda, os espaços, por exemplo, né, a Universidade de São Paulo, são pouquíssimos os professores negros. Na nossa política brasileira, esse avanço ainda foi muito pouco. Né? Nós temos ali esses espaços que são estruturados ainda por pessoas brancas, né, por homens, por famílias tradicionais. Então, se por um lado a gente teve esse avanço
no âmbito ali da educação básica, da educação superior, ainda há muito o que se avançar, sobre outros espaços de poder e decisão na nossa sociedade. Então, a gente costuma dizer, né, que o entendimento sociológico no Brasil de que no Brasil o racismo é esse crime perfeito. É esse crime perfeito porque ele é difícil de ser mensurado, né, quando se trata ali de pessoas que alcançam esses espaços, há toda uma discussão, mas a pergunta que a gente faz é quantas ministras brancas foram barradas, enfim, como aconteceu com a ministra Vera Lúcia Araújo. E que esse é um caso que remete a muitos outros, né? Se a gente está falando de uma ministra do TSE, o que, que a gente pode pensar da sociedade brasileira, dessa desigualdade que é vivenciada pelas mulheres pretas, né, que são a base da pirâmide social brasileira, e que a gente precisa incorporar uma educação dentro da política, estruturar esses espaços de poder e decisão para que alcancemos esses espaços, mas criar políticas afirmativas que criem essa igualdade nesses espaços, né? Porque o que a gente percebe é que há muita exclusão. Se a gente percebe essa pirâmide social brasileira, a pirâmide de mapa da desigualdade brasileira, as mulheres negras são a base dessa pirâmide social, felizmente. Muito bem. Você já tem uma publicação, né, sobre o tema. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua obra, o teu livro, por favor, Najara. Eu sou autora do livro Quem é Negro ou Negra no Brasil. Ele foi editado pela Dandara, é uma editora periférica também. E esse livro, ele é minha pesquisa de mestrado. Atualmente estou no doutorado, estou concluindo o doutorado na USP. Esse é um livro que trata das políticas afirmativas, mais precisamente as comissões de heteroidentificação, que fazem toda essa discussão sobre a miscigenação no Brasil. Inclusive, essa é uma pergunta que foi muito feita lá atrás, quando a gente começou a alçar ali essas políticas de ações afirmativas, de como que a gente ia delimitar, como política pública, quem eram os destinatários das políticas de cotas raciais. Mediante o Brasil, que é um país tão miscigenado, e muitas pessoas, né, inclusive que são pessoas brancas, né, visivelmente brancas, com fenótipo branco, se remetem a esse passado negro, como uma ancestralidade negra, né? Minha bisavó era negra e etc. Então, como que a gente vai organizar quem são esses destinatários das políticas afirmativas? Esse livro ele faz essa discussão sobre a realidade brasileira, que é muito diferente da realidade da África do Sul ou da realidade dos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma regra que é diferente, né? A regra da gota de sangue. Então, as pessoas negras nos Estados Unidos não é só o fenótipo que delimita quem é negro nos Estados Unidos, existem outros parâmetros, e ele faz essa análise justamente para que a gente possa compreender a necessidade das comissões de heteroidentificação. Essas comissões, elas existem não para criar um tribunal racial, mas para delimitar ali quem deve ter acesso a essas políticas afirmativas no Brasil. Então, ela faz esse recorte sobre o que foi esse debate dentro do movimento social brasileiro e também como ele chegou à Suprema Corte Brasileira na delimitação ali de quem são esses destinatários das políticas afirmativas e que essas políticas elas devem prezar pelo direito ao contraditório e pela garantia ali desse direito de não serem comissões vexatórias. Então, é um processo que ele deve ser feito com muito cuidado, até porque as pessoas negras, elas possuem esse fenótipo, né? Elas são discriminadas pelo fenótipo, e a gente entende no Brasil os negros como a junção de pretos e pardos, para a delimitação de quem são as pessoas e o grupo destinatário das políticas de ações afirmativas no Brasil, que é a maioria da população brasileira. Muito bem. Najara, esse mês de maio, a gente tem a data do 13 de maio, né, que marca a abolição. Uma data, eu acho que, assim como o 20 de novembro, mais do que qualquer coisa, precisa ser uma data de reflexão, até para a gente compreender o processo da abolição. Nós somos o último país a abolir esse período tão
triste, numa perspectiva da dignidade humana, dos direitos humanos, né? Como é que você olha para o 13 de maio hoje, nessa perspectiva sociológica e também, né, como parlamentar? Essa é uma discussão importante, Dom, porque a gente trouxe inclusive isso no nosso gabinete, do quanto é preciso entender o 13 de maio não como uma data a se comemorar, mas uma data que traz uma reflexão sobre 130 e tantos anos de abolição da escravidão, que isso para a história brasileira foi ontem, né? A gente tem mais um período a se considerar dessa existência do Brasil, né? Não que o Brasil não existisse antes, mas do que foi essa fundação da nação brasileira a partir das chegadas dos portugueses. A gente tem mais um passado que é escravocrata, que é colonial, do que um período que é democrático, do que um período que não se tem escravidão, né? O Brasil, como você mesmo disse, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. A gente tem um processo de apagamento sobre a nossa história, apagamento dos documentos, apagamento da nossa memória. A ideologia dessa mestiçagem, ela traz no imaginário social brasileiro muito uma discussão de que nós somos um povo miscigenado, abençoado por Deus, o carnaval, do futebol, como se fôssemos um país mestiço, amistoso entre as raças, mas quando a gente olha no mapa da desigualdade, o mapa da violência, o que a gente percebe é um genocídio que existe no Brasil da população preta e periférica, e é um genocídio silenciado, né? Então, hoje, o que a gente percebe enquanto o assassinato desses jovens negros, a ausência de direitos sobre a população negra, isso tem origem, né, muito no racismo que persiste hoje e no nosso passado colonial, um passado escravocrata. Então, é muito importante que a gente lembre sobre a data do 13 de maio, mas de uma data de luta, né? Uma data que a gente precisa trazer até para a gente pleitear direitos. E quando a gente fala de direitos no Brasil, quando a gente fala de democracia, a gente tem que entender que o povo preto é a maioria da população brasileira, né? Então a gente está falando de democracia. Quando a gente quer fazer justiça social, justiça racial, a gente tem que ter esse olhar específico sobre os problemas que atingem a população negra, desde a escola, da formação, enfim, da falta de estrutura e também do caminho que a gente precisa seguir trilhando aí essas barreiras impostas pelo racismo estrutural. Muito bem, Najara. Continuamos na luta para que essas maiorias minorizadas, negros e negras, mulheres, deixem de ser minorizadas, né? Que a gente tenha equidade, justiça social e oportunidade para todos e todas. Adorei bater um papo contigo. Vamos, nossa produção vai te perturbar mais vezes aí. Eu quero saber um pouco também, numa outra oportunidade, sobre o seu mandato como vereadora, a importância de uma mulher preta, periférica, né, estar ocupando esses espaços. É tema também de reflexão aqui no TVT News, segunda edição, e a gente vamos marcar uma outra oportunidade aqui. Muitíssimo obrigado, adorei conversar com você, viu? Obrigada. Obrigada a todos e todas que nos assistem pela TVT. Um abraço, Najara querida!